Então, olá, jovens, bom domingo para vocês, né, primeiramente. Então, bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical. Então, assim, hoje nós vamos estudar vários tópicos, vários ensinamentos que estão no livro de Alma, do capítulo 32 até o 35. Então, essa semana nós tivemos vários ensinamentos, que foi muito sagrado mesmo essa semana. Lembramos bastante do nosso Salvador e de sua expiação. E o subtítulo da semana é Planteis esta palavra em vosso coração, tá? Então, assim, primeiro de tudo, vamos nos colocar hoje, né, como participantes de uma gincana, né? Todos vocês estão na escola, então vai ter uma gincana entre as escolas e foi exigido, né, que cada um de vocês participasse de alguma modalidade. Então, a gente tem lá natação, atletismo, né, várias modalidades dentro do atletismo, além de vôlei, futsal, né, então tem várias modalidades que vocês precisam participar. Só que assim, todas as outras escolas, elas estão super preparadas, então vocês precisariam treinar por pelo menos um ano para conseguir chegar ao nível deles. Só que tem um detalhe, essa competição ela é amanhã. E aí, dá para treinar em menos de um dia, né, para essa competição? Como será que vocês iriam se sair nessa competição, né? Então, indo por esse pensamento, a gente vai ler aqui uma passagem no livro de Alma, no capítulo 34, do versículo 32 até o 35. Então, lembrem ainda dessa preparação que vocês deveriam fazer para amanhã já entrar nessa super competição. Tá todo mundo preparado, menos vocês, tá bom? Então, vamos ler esses versículos, presta atenção. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como vos disse antes, já que é vestido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim. Porque depois deste dia de vida que nos é dado, a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que, se não fizermos melhor uso de nosso tempo nesta vida, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Não podereis dizer, quando fordes levados a essa terrível crise, arrepender-me-ei para retornar a meu Deus. Não podereis dizer isso, porque o mesmo Espírito que possui o vosso corpo quando deixardes esta vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno. Pois eis que, se deixardes o dia do arrependimento para o dia de vossa morte, eis que vos tendes submetido ao espírito do diabo, e ele vos cela como seus. Portanto, o Espírito do Senhor se apartou de vós e não tem lugar em vós, e o diabo tem sobre vós todo o poder, e este é o estado final dos iníquos. Bem, então, como vocês conseguiram ver, esses versículos, eles nos dão um alerta, né? Então, quando que a gente precisa realmente se preparar? Né? Acho que vocês já ouviram a palavra procrastinação, né? Deixar para depois o que eu posso fazer hoje. Então, o que a gente precisa fazer individualmente, né? Porque o arrependimento ele precisa ser um processo individual. Então, o que cada um de vocês precisa fazer hoje para conseguir organizar e, se fosse amanhã, né? A nossa conversa, a nossa entrevista individual com Deus. Então, o que a gente poderia, né, apresentar para Ele quanto ao nosso verdadeiro arrependimento aqui nesse período que nós estamos na Terra, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui de novo o versículo 33, eu vou pedir para vocês darem pausa nesse versículo. E vocês vão ler sozinhos, eu não vou ler, não vai ter áudio, vai ter só o texto ali. Eu vou pedir para individualmente vocês lerem esse versículo novamente e tentarem realmente traçar uma meta, um objetivo, do que falta para vocês alcançarem realmente esse arrependimento e estarem prontos, né, para o grande dia, né?
que ele seja feliz para todos. Então, eu vou colocar aqui o texto, né, esse único versículo. Vocês vão ler ele sozinho e vão tentar fazer esse planejamento da preparação de vocês, tá? Para deixar tudo em ordem, para não ter nada para amanhã, para finalizar isso hoje, tá bom? Então, leiam sozinhos, deem um pause e tentem planejar o que falta, o que precisa para vocês realmente organizarem a vida de vocês para se amanhã, o grande dia, se vocês estariam lá com a mente tranquila, tá bom? Então, presta atenção, vou colocar aqui o texto. Tem o pause, hein? Bem, conseguiram fazer o plano de ação de vocês? Então, agora a gente vai para um tópico que ele tem total ligação com o que vocês fizeram agora, tá? Então, nada disso que vocês relacionaram aí seria possível, né, se não tivesse ocorrido a expiação de Jesus Cristo. Porque é a expiação que tornou tudo isso possível, né, o nosso arrependimento real. E a gente precisa, né, abrir o nosso coração e fazer com que esse sacrifício ele realmente tenha efeito sobre nossa vida. Mas como assim, professora? Eu não estou entendendo. Então, primeiro de tudo, a gente vai abrir lá em 2º Nef, no capítulo 9, no versículo 21. E a gente vai começar a entender um pouco sobre isso, tá bom? E ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz, pois eis que ele sofre as dores dos homens. Sim, as dores de toda criatura vivente, tanto homens como mulheres e crianças, que pertencem à família de Adão. Então, vocês conseguiram perceber para quem que o Salvador veio ao mundo salvar? Quem que ele veio salvar? Ele veio salvar só um ou outro? Não, ele veio salvar todos, né? Até fala ali na escritura, para salvar todos os homens, se eles o quê? Derem ouvidos à sua voz. E ele fala ali, tanto homens como mulheres e crianças que pertencem, né, à família de Adão. Então, ele veio realmente para salvar todos os homens. Tá, professor, mas eu ainda não entendi como, né? Não entendi o que isso quer dizer. Né? O que eu preciso fazer então para que essa expiação ela realmente tenha efeito sobre minha vida, né? Então, nós temos, na verdade, diversas escrituras, e eu gosto de usar as escrituras porque não são palavras minhas, né? São palavras realmente que a gente pode confiar. E tem inúmeras escrituras que a gente conseguiu perceber no Vem e Segue-me dessa semana. Mas, por exemplo, uma coisa bem interessante que tem lá em Mosias, no capítulo 3, no versículo 13, fala lá que o Senhor Deus, ele enviou, né, pessoas, então seus santos profetas, né, a todos os filhos dos homens, para que eles, né, declararem a todo mundo, toda nação, né, tribo e língua, que aquele que acreditar na vinda de Cristo, né, receba a remissão de seus pecados. Então, essa escritura, se a gente for ver ali, né, a data, o histórico, tudo mais, ela é antiga, mas ela vale até hoje. Então, o Senhor, ele até hoje, ele não abandonou seus filhos. Então, ele manda ainda, né, profetas para nos orientar e para declarar, né, nos orientar como que a gente faz para receber, né, essa felicidade, né, eterna. Então, essa remissão dos nossos pecados. E para a gente poder finalizar essa parte, tem uma escritura também que está lá nesses versículos da nossa aula de hoje, que está lá em Alma 34. Então, desde o versículo 15 até o 17, o 15, o 16 e o 17, eles são muito importantes. E eles esclarecem um pouco como a gente vai exercer, como que essa misericórdia, como que vai exercer esse arrependimento. Mas lá no versículo 17, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá? E eu ia colocar o texto aqui, mas eu não vou colocar. Eu vou ler e a gente vai comentando, a gente vai conversar um pouco sobre ela, tá? Então, se vocês puderem abrir aí na escritura de vocês, tá lá em Alma, no capítulo 34, no versículo 17. E começa o seguinte: portanto, permita a Deus, meus irmãos,
que comeceis a exercer vossa fé para o arrependimento. Então, primeiro, o que a gente precisa fazer? Exercer o que? A nossa fé. Então, não adianta de nada eu fazer lá o meu plano de ação se eu não tenho fé que realmente, né, de alguma forma, aquilo ali vai ter efeito sobre a minha vida. Então, primeiro de tudo, eu tenho que exercer o que? A minha fé. Então, falar, portanto, permita a Deus, meus irmãos, que comeceis a exercer vossa fé. Para o quê? Para o arrependimento. Para que todo esse plano que eu fiz, ele realmente, né, tenha algum significado na minha vida. Então, que comeceis o quê? A invocar seu santo nome. Então, quando falar ali que comeceis a invocar, ele tá falando invocar, ele não tá falando chamar, ele não tá falando, comeceis a pensar. Não, eles comeceis a invocar. Invocar é uma palavra muito forte. E ele se refere literalmente à oração, que é mais um tópico que a gente aprende hoje, aprendeu essa semana, né, no Vem e Segue. E lá no Guia para Estudo das Escrituras, fala um pouquinho sobre a oração. Então, presta atenção, o que é essa oração? A oração ela é uma comunicação reverente com Deus, durante a qual a pessoa agradece e pede bênçãos, certo? Então, é uma comunicação que a gente tem com Deus. Então, as orações, elas são dirigidas a nosso Pai Celestial. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Então, numa aula, né, desse ano, a gente já aprendeu um pouco por que a gente faz tudo em nome de Cristo, né? Então, a gente fala ao Pai em nome de Cristo. E podem ser feitas em voz alta ou em silêncio. Então, eu posso fazer a minha oração, eu posso me comunicar com Deus de diversas formas. Eu posso me ajoelhar, né, no meu quarto ou no meu Getsemane, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu posso orar sobre o que eu quiser, né, para agradecer ou para pedir alguma bênção. Eu posso orar em pensamento, né? Quando o Enos, ele, né, passou o dia inteiro orando, então eu imagino, assim, ele o dia inteiro com a mente, né, focada lá nessa comunicação com Deus. Então a gente consegue fazer uma comunicação muito sagrada e muito particular, muito pessoal com Deus. Isso é uma bênção pra gente hoje, né? Então, os pensamentos também podem ser uma oração, se forem dirigidos a Deus. Então, não quer dizer que qualquer pensamento vai ser uma oração. Mas se eu tiver aquele pensamento dirigido a Deus, realmente me comunicando com Ele, invocando Ele, eu tô fazendo uma oração. O cântico dos justos também pode ser uma oração a Deus. Então, o propósito da oração não é o de alterar a vontade de Deus, mas de obtermos para nós mesmos, né, e para os outros que nós pedimos em oração, as bênçãos que Deus já está disposto a conceder, mas que devemos pedir para obter. Então, nós também podemos orar pedindo perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. E como é uma comunicação direta com Deus, em nome de Cristo, que vai interceder por nós, então nós estamos o quê? Fazendo com que a expiação de Jesus Cristo, ela esteja válida nessa comunicação que estamos tendo com Deus. E com certeza ele vai interceder por nós, porque ele já faz isso, esse é o propósito dele, né? Na participação dele na nossa salvação. Então, ele está ali para nos ouvir, né? São muitas pessoas que fazem oração todo dia, todo tempo. Será que ele escuta a minha oração? Então, nesse momento, quando alguém me questiona ou penso sobre isso, eu sempre lembro daquele hino da primária, né? Que o nome é a oração de uma criança. E realmente ele fala, né? É uma pergunta, né? Começa com uma pergunta. Então, falar, Pai Celeste, realmente estás mesmo aí? Realmente o Senhor, ele escuta, né, as minhas orações? E a continuação do hino é o Pai Celestial nos respondendo, na verdade, né? E que fala sim. E esse sim que inicia a segunda estrofe é um sim super significativo, né? E sim, ele está, sim, né? Ele nos escuta e ele nos acompanha. E ele nunca vai nos abandonar. E vocês já ouviram falar que nós que o abandonamos, né? Nós que realmente nos afastamos dele.
porque Ele está disposto e com os braços abertos para nos receber. Então, eu só queria realmente prestar o meu testemunho a vocês de que eu sei que o nosso Salvador, Ele realmente nos ama e Ele está disposto a nos ouvir, nos ajudar a alinhar o que for necessário para retornar à sua presença com a mente tranquila, com o coração tranquilo e encontrar os nossos entes queridos e termos uma eternidade maravilhosa, né? E Ele está disposto a nos ouvir, nos ajudar a cumprir com o nosso plano de ação. E esse plano de ação que vocês traçaram hoje, né? Então, realmente eu sei que se cada um de nós nos esforçarmos para cumprir com o que Ele vem nos orientando, com o que os profetas têm nos falado, nós vamos conseguir retornar tranquilamente à sua presença. Esse tranquilamente não quer dizer que a vida vai ser fácil, gente, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que com a ajuda dele, nós conseguiremos passar por todas as provações, tá? Nós conseguiremos nos arrepender verdadeiramente. E nós precisamos, assim como a Escritura falou, né, exercer fé. Então, como está a minha fé em Jesus Cristo, primeiramente, né? Para que eu possa fazer todo esse processo, esse planejamento de arrependimento que eu fiz, eu preciso primeiramente ter fé em Jesus Cristo, tá? Que é o nosso Salvador. Então, eu queria deixar essa aula e também o meu amor, né, por cada um de vocês. Eu sei que a gente está distante, mas eu verdadeiramente eu sinto um amor muito grande por todos vocês. E muitas vezes nas minhas orações, na minha comunicação com Deus, eu peço sim para Ele orientar vocês, né, e ajudar vocês nesse período, porque eu sei que o inimigo ele tá trabalhando, principalmente com a juventude. Então, que vocês tenham dias maravilhosos ainda e que coloquem esse plano de ação de vocês em vigor, tá certo? Desculpa hoje, que eu acho que eu tô meio sensível quando realmente falo sobre a expiação do Salvador, me toca muito. E porque eu sei que ela é real. Ela é real em minha vida. Ela é real em meu lar. E essa aula que eu queria deixar em nome de Jesus Cristo. Amém.